Enquanto o Brasil acumula a triste marca de milhares de pessoas mortas pela Covid-19 e mesmo nações desenvolvidas como os Estados Unidos e a Itália, que um dia já perderam o controle da pandemia, um país no Sudeste Asiático surpreende o mundo. Estamos falando do Vietnã. Os vietnamitas levaram muito a sério a ameaça do novo coronavírus e encontraram uma forma de lidar com a pandemia com muita responsabilidade. Em mais de um ano, o Vietnã acumula quase 3 mil casos de infecções por Covid. Não, esse não é o número diário, é o total desde o começo da pandemia no país, com 95 milhões de habitantes, o dobro do estado de São Paulo. Brasileiro que mora em Da Nang, o piloto Yasha Luiz, conta que a rotina mudou nas cidades vietnamitas antes mesmo da OMS declarar o surto mundial. Em janeiro, a gente começou a escutar que tinha uma doença na China. Tinha uma doença na China que estava se espalhando e tal. Em fevereiro, meados de fevereiro, os vistos chineses foram cancelados. Visto de permanência no país de todos os chineses ao mesmo tempo foram cancelados e a gente começou a levar eles de volta. Então, eu fazia voos quase toda semana, levando eles de volta, inclusive para Wuhan. Março foi fechado para o resto do mundo. Muita gente dentro do país de outros lugares que não conseguiu voltar para casa, porque os países foram se fechando e aqui na região todos eles se fecharam. E aí veio o lockdown. O confinamento começou em 1º de abril. Quando veio o lockdown, todo mundo tinha dinheiro em casa, porque é normal ter dinheiro em casa e não ter dívida. Na verdade, está positivo em alguma forma. Mesmo o mais pobre é assim. Então, quando fechou tudo, simplesmente eles começaram a viver só de comida. Comida é muito barato aqui no Vietnã. Eles não sentiram. Eles ficavam com a casa aberta, a família sentada na frente da casa, na rua, e olhando o tempo passar. O lockdown vietnamita foi preventivo, quando havia somente 10 casos confirmados em Hanoi, a segunda maior cidade do país. Ao contrário de outros países que só apelaram para o fechamento completo como último recurso, quando as infecções já se contavam aos milhares. Não foi determinado quais eram os serviços essenciais e, ao mesmo tempo, o vietnamita sabia quais eram os serviços essenciais. Então, a gente via que os mercados ficaram abertos, o lixo foi recolhido, pouquíssimas pessoas na rua, sempre de máscara. A máscara aqui já era usada. Se usa máscara para quando você está doente, para não passar para outra pessoa. Se usa máscara para proteger da poluição, eventualmente. Se usa máscara para proteger do sol. Então, a máscara já era uma coisa de uso constante e foi usada, é usada até hoje na rua ostensivamente, mesmo tendo 0 casos. O governo montou um exército de rastreadores para encontrar e isolar os possíveis infectados. Casos suspeitos geram isolamentos em bairros ou cidades. O paciente ele é chamado aqui de F0. Quem entrar em contato com F0 é chamado de F1. E quem entrar em contato com F1 é F2. Então, todos até F2 têm que ir para a quarentena mandatória. Foi utilizado campos militares, foi utilizado hotéis, foram utilizados apartamentos. Se eles não têm certeza de quantos F2 tem, todo o prédio é fechado, ou todo o bairro é fechado, ou toda a rua é fechada. E as pessoas fazem esse lockdown essa quarentena dentro de casa ou naquela região. Escolas foram fechadas e os casos registrados são acompanhados de perto pela mídia local, sempre com um rastreio de onde o paciente passou. Como o número de casos é pequeno, eles ainda chamam pelo número. Paciente número 1.600 e tal contraiu a doença, entrou no país, um navio de pesca pelo Camboja, pegou um avião da empresa tal para Hanoi, de Hanoi pegou o carro tal, não sei o quê,
entrou em contato com o paciente fulano de tal, número tal, parará, parará, e assim vai. Com uma infraestrutura de saúde pública limitada, o governo vietnamita concentrou esforços na realização de testes e no rastreamento de contatos. Essa tática já havia sido empregada para combater a epidemia da SARS há 18 anos. Como aqui pegou mais forte os outros vírus e eles morrem de medo de doença, eles se protegem. Um amigo meu me disse assim, olha, se tivessem tantas mortes quanto no Brasil aqui, ninguém saía de casa. A proporção de estrangeiros dentro do Brasil, dentro do Vietnã, é muito maior que no Brasil. Então existe um perigo real dos estrangeiros trazerem a doença para dentro do Vietnã. Atualmente só entra no Vietnã trabalhadores especializados com permissão do governo. O plano vietnamita contra a Covid deu certo. O país registrou 35 mortes. Outro ponto que Yacha Luiz chama a atenção é pelo respeito às orientações das autoridades. Houve a determinação do governo, as pessoas fazem. É diferente do Brasil, que você começa a discutir, será que isso é melhor, será que não é, será que... os serviços essenciais podem ficar abertos. Se você sente que o seu serviço é essencial, naturalmente o seu serviço vai ficar aberto. Se algum dia alguma autoridade chegar e disser que o seu serviço não é essencial, você fecha, sem problema nenhum, sem discutir se é ou se não é. Aqui no Vietnã, não. Aqui as pessoas fazem o que foi determinado, não porque são obrigadas, porque a polícia vai interferir, ou porque é cultural. A comunicação aberta e transparente sobre o vírus foi uma das armas do Partido Comunista, que controla o governo e é a única legenda política do país. Campanhas oficiais e celebridades protagonizaram vídeos explicativos e cartazes. Sai um informe de papel com o carimbo do governo, e nesse informe eles dizem, olha, tome cuidado com isso, use a máscara, faça não sei o quê. A gente recebe no celular esses informes como mensagem de texto. Tome cuidado, tá tendo mais casos na região tal, aquelas coisas que todo mundo sabe, mas realmente eles informaram a população. A economia do Vietnã cresceu pouco mais de 2% em 2020, um número menor do que o registrado nos últimos anos, mas diferente das quedas registradas ao redor do mundo. A economia ainda está crescendo, gerando empregos e as pessoas ainda estão tendo uma vida normal, relativamente normal. A área do turismo, a aviação foi muito afetada, mas a área a indústria não foi afetada, a área de outras áreas foram menos afetadas. Ainda não é uma cidade turística, está fechada até hoje, agora está começando a voltar turismo local. Todos os hotéis ainda estão fechados, não existem casos no país. Agora, 2 meses atrás, começou aos poucos a abrir os hotéis. Realmente o Vietnã se mostra como um grande exemplo de que a resposta rápida a um problema de saúde pública, assim como, vamos dizer, a capacidade de vigilância, podem fazer toda a diferença no combate ao novo coronavírus. Para se ter uma ideia dessa eficiência, Malu, no ranking de mortalidade de Covid-19 para cada 1 milhão de habitantes, o Vietnã aparece na posição de número 138, muito diferente do Brasil, que hoje, infelizmente, ocupa a 8ª colocação.